Chegam as horas caladas da noite e o bombeiro atento a velar pelo sono da bela cidade que só nele está confiado. Bombeiro Mirim! Olá, começa a partir de agora mais uma programação Ensinando o Caminho. Hoje, em nossa programação, nós teremos mais uma vez a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. E é claro, eu quero deixar aqui o nosso convite para que você possa acessar os nossos endereços eletrônicos e acompanhar toda a nossa programação. www.aravideos.com.br e bombeiromirim.com.br. Hoje nós iremos ter este tempo dedicado para analisarmos a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo de número 16: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, é este o propósito da programação Ensinando o Caminho. Compartilhar a palavra de Deus com vocês todas as semanas, porque a Bíblia nos diz claramente que as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Tudo que nós temos na Bíblia escrito foi inspirado pelo próprio Deus com um propósito, com o propósito de nos ensinar. A Bíblia traz ensinos preciosos. Além de nos ensinar, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela também é uma palavra de repreensão. A Bíblia nos repreende. A Bíblia nos corrige. A Bíblia também nos educa. É muito importante lermos a Bíblia. É de fundamental necessidade você ter uma Bíblia, não apenas enfeitando um local da sua casa, não apenas carregando ou não apenas saber que você tem, mas é de fundamental importância que você leia a palavra que é inspirada por Deus com motivos que são extremamente importantes para a nossa vida. Ela é muito útil para nos corrigir, para nos educar, para nos ensinar e para nos mostrar o caminho da justiça. Então é este o propósito de estarmos compartilhando a palavra de Deus, que também é viva, eficaz e nunca, jamais volta vazia. Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração será muito útil para a sua vida, para que você possa realizar a boa obra do Senhor. No mesmo livro de 2 Timóteo, mas no capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olhem só, amados, que versículo, que nos traz aqui uma reflexão muito profunda. A Bíblia diz: procure apresentar-se a Deus. Você tem se apresentado a Deus? Você tem se colocado diante de Deus apenas para pedir, apenas para questionar, apenas muitas vezes, quem sabe, até mesmo para murmurar? Ou você tem se apresentado a Deus de forma aprovada? A Bíblia diz: procure, vá, apresente-se a Deus de forma que você esteja aprovado. E como nós seremos aprovados por Deus? Amados, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para aí então sabermos se estamos sendo aprovados por Deus. Muitas vezes nós não procuramos entender, não procuramos conhecimento na palavra e aí então nós não sabemos se seremos ou não aprovados por Deus. E a partir do momento que há conhecimento,
aí nós temos certeza que nós estamos indo diante do Senhor, mesmo com todos os nossos erros, com as nossas falhas, mas nós estamos indo diante de Deus como obreiros aprovados, aqueles que têm feito o melhor para Deus. E este versículo ainda diz que não tem do que se envergonhar. Muitas pessoas, em muitas situações, têm muita coisa para se envergonhar, principalmente quando se coloca diante de Deus. Às vezes, nós fazemos tantas coisas que não correspondem com a vontade de Deus para as nossas vidas, e depois surge aquela necessidade, aquela dificuldade, e aí é extremamente necessário nós irmos até a presença do Senhor. E aí, amados, será que nós estaremos sendo aprovados por Deus? Ou nós estaremos indo como aqueles que têm do que se envergonhar, que têm vergonha do próprio Deus, porque tantas coisas erradas têm feito, ou porque têm deixado de fazer tantas coisas que deveriam ter feito. Então, amados, nós precisamos estar diante de Deus de forma aprovada, como quem não tem do que se envergonhar. Nós precisamos ter essa certeza. E a Bíblia aqui continua dizendo, de maneira que maneje bem a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. E nós precisamos aprender a manuseá-la. Nós precisamos aprender a ler e a viver aquilo que nós estamos aprendendo através desta palavra viva. Isso é de fundamental importância. Agora, ainda no livro de Timóteo, 2 Timóteo, nós iremos ler um texto da palavra que está no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Amados, a Bíblia diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Amados, nesse texto que lemos, a Bíblia nos deixa muito clara, assim como Paulo descreveu aqui. Paulo estava vivendo um momento de grande dificuldade. A Bíblia diz que Paulo estava sendo algemado pelos malfeitores. Às vezes, nós estamos também nos sentindo algemados, presos, estamos nos sentindo sufocados pelos malfeitores, por situações muito difíceis. Situações essas que muitas vezes nos impedem não apenas de ler, mas principalmente de viver a verdade da palavra de Deus. Mas Paulo aqui está nos aconselhando, nos dizendo que nós precisamos nos lembrar de Cristo Jesus, que hoje está e é ressuscitado, foi ressuscitado e está entre nós. É esta a lembrança que nós devemos ter. E Paulo diz que por mais que ele esteja algemado, a palavra de Deus não. Por isso que é importante nós lermos, nós buscarmos conhecimento através da palavra, porque não importa onde você estiver, não importa a situação e o momento que você esteja vivendo, a palavra, ela é plantada, ela é semeada dentro de você e nada nem ninguém poderá tirar isso de você. É algo que ninguém pode te tomar, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Isso é algo que você tem quando você busca
E se você busca, você encontra. E se você encontra, você terá para sempre. A única coisa que nós levaremos até mesmo para a eternidade é o conhecimento da palavra de Deus, porque isso não muda e não mudará. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. E Paulo ainda nos diz, se já morremos com Ele, se nós morremos com Cristo, porque quando Cristo morreu, Ele morreu por nós e para nós. Então, o sacrifício que foi feito por Cristo Jesus foi feito para mim e para você. Foi feito no nosso lugar, porque éramos nós quem deveríamos ter feito. Mas Cristo se colocou em nosso lugar. Por isso, nós morremos com Ele naquela cruz. E a Bíblia diz, se já morremos com Ele, nós também viveremos com Ele. Amados, essa é uma certeza que eu e você precisamos ter em todo tempo e em todo momento. Nós morremos com Cristo e nós viveremos com Cristo por toda a eternidade, porque o sacrifício de Cristo nos deu o direito à nossa salvação, a salvação da nossa alma. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Por que a Bíblia diz se perseveramos? Porque muitas pessoas começam e param. Não perseveram na palavra, não vão até o fim, desistem, se desanimam, fraquejam e vão parando. Nós precisamos perseverar e aí então com Ele nós reinaremos. E a Bíblia ainda diz no versículo 12, se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Amados, não negue Jesus. Entenda que eu e você precisamos declarar Jesus em nós, precisamos tomar posse do sacrifício que foi feito, reconhecer o que Jesus fez e declararmos Jesus na nossa vida. Não podemos negar Jesus, porque se assim fizermos, Jesus também irá nos negar no dia em que nos apresentaremos diante dele. Isso é muito sério. Isso é uma verdade que nós precisamos analisar e colocar em prática todos os dias. E o versículo de número 13 diz, se formos fiéis a Deus, Ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amados, nós precisamos permanecer fiéis a Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus permanecerá fiel conosco em todo o tempo. Não que Deus será infiel conosco. A fidelidade de Deus, ela permanece em todo o tempo e em todo momento. O amor e a misericórdia do Senhor não muda. Portanto, se nós formos infiéis a Deus, nós estaremos pecando. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. Por isso, nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo e em todas as coisas, até o fim. Amém? Que a palavra de Deus venha todos os dias trazer algo novo para mim e para você. Que a palavra de Deus venha, como bem disse aqui na Escritura, nos trazer ensino, correção, repreensão e que venha nos mostrar o caminho da justiça, além de nos dar a educação necessária que precisamos, a educação bíblica, a educação cristã, que eu e você precisamos conhecer para poder viver. Conhecer a palavra não é entrar em debates, não é ter a sua opinião e achar que você está certo acima de toda e qualquer verdade. Conhecer a palavra, amados, é ler a Bíblia, pedir ao Espírito Santo discernimento daquilo que você leu e colocar em prática. Não é para você debater, não é para você discutir, é para você viver. Porque, infelizmente, nós ainda nesse tempo temos visto muitas pessoas que conhecem até bem a palavra, que debatem bem a palavra, que discutem e que até brigam pelos seus argumentos, mas não têm vivido a palavra. E o propósito de Deus para mim e para você é que possamos viver a palavra de Deus. Amém? Que eu e você possamos vivê-la todos os dias, essa palavra maravilhosa, e glorificamos a Deus por ela. Eu sei que você tem a Bíblia na sua casa, eu creio que você vai ler muito mais do que você lia e o Espírito Santo vai te ajudar para que você possa entender. E Deus vai estar ali do seu ladinho para que você possa viver em todo tempo e em todo momento.
Fiquem todos na paz de Cristo. Voltaremos na próxima semana. Lembrando que através dos nossos endereços eletrônicos você pode rever esta programação ou acompanhar programações anteriores. Ara Vídeos e Bombeiro Mirim. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Até lá.